E quem disse que o livro Ar, a Lenda de Aang não existe, saiba que ele veio até nós em forma de filme. Filme esse que explora justamente a filosofia e os ensinamentos dos Nômades do Ar e tudo o que o Aang pode aprender com eles, assim como ele aprendeu com os outros elementos. Hoje a gente vai falar de Avatar Aang, o último mestre do ar, que entre trancos e barrancos chegou até nós como um verdadeiro banquete de homenagens a tudo que faz Avatar ser tão brilhante. Eu sei que eu demorei muito para trazer esse vídeo, vocês me cobraram muito ele, mas eu queria fazer algo especial. E seguindo o exemplo do meu amigo Arthur Viana, eu decidi trazer o meu próprio Assiste Comigo, onde a gente vai comentar cena a cena do filme, do começo ao fim. Então já se acomoda aí no seu sofá, na sua cama, que esse vai ser daqueles vídeos bem longos que vocês gostam. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gustavo Mendes, ator, cinéfilo e amante da cultura pop e também uma pessoa obcecada por Avatar. Aqui no canal, além de outros vídeos de outros filmes e séries, a gente disseca Avatar de cabo a rabo. E olha só, em 2026 a gente tá tendo muito material pra falar sobre esse universo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, de bastidores de filmes e séries e principalmente de Avatar, já se inscreve aqui no canal porque daqui pra frente vão ter vários vídeos desses assuntos, tá bom? E sem mais delongas, vem comigo assistir Avatar Aang, o último mestre do ar. O filme começa então num lugar maravilhoso. Nós somos trazidos de volta à glória dos Nômades do Ar, quando eles lotavam os templos, e principalmente quando Aang era feliz de verdade, quando ele não tinha sua responsabilidade como Avatar. Tanto que nessa cena ele tá ganhando uma corrida de planador contra os seus amigos e o monge Gyatso monta em cima dele, do planador dele, para impedir que ele faça isso. E a lição do Gyatso para ele é que ele aprenda a agir com moderação, porque esse poder todo não é para ser usado como vantagem, e sim com responsabilidade. E é quando essa lição chega que o cometa também chega. O cometa que dizimou todo o seu povo e o marco do que essa falta de responsabilidade do Aang causou. O Aang então acorda apavorado, já adulto, e a gente começa como audiência já a entender tudo sobre o que vai ser esse filme. Vai ser sobre o Aang mais uma vez fazendo as pazes com o seu passado e se perdoando pelo que aconteceu. E eu falo novamente porque ele já teve essa jornada na série original. O próprio episódio do Guru é onde ele finalmente aceita o que aconteceu e desapega desse fardo. Mas no filme os criadores quiseram voltar com essa temática e mostrar que ela atormenta o Aang até na vida adulta. Muita gente achou que isso foi um retrocesso em relação à série, que já tinha abordado esse assunto, e outros adoraram o aprofundamento que isso trouxe pro personagem, como um trauma que ele carregou por muito tempo e não é tão simples assim dele se livrar. Comenta aí de qual lado você tá. E como eu disse no começo do vídeo, esse realmente pode se classificar como o livro 4 da série, já que com cada elemento, o Aang também sempre aprende a filosofia por trás dele, né? E isso é tão importante quanto a dobra em si, pro seu aprendizado e pro seu crescimento. E agora chegou a hora dele aprender os ensinamentos do ar, do desapego, do desprendimento das preocupações mundanas, terrestres. É uma temática bem difícil de se passar. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo falando sobre o livro 4 de A Lenda de Aang, que nunca saiu do papel, mas de certa forma esse filme veio com o mesmo intuito de ser um capítulo final que lida com as consequências da guerra, e meio que conclui a jornada emocional do nosso protagonista. O Aang então, depois de acordar desse pesadelo, continua a jornada dele em direção ao primeiro lar dele, que é o Templo do Ar do Sul. E quando ele chega lá, a gente como audiência descobre que o Aang tá numa jornada enorme de coletar qualquer resquício dos Nômades do Ar existentes no mundo. Ele sai explorando o mundo, coletando pergaminhos, artefatos, esculturas, tudo que sobrou da sua cultura nesse novo mundo tá sendo armazenado ali no Templo do Sul. É uma forma dele de manter vivo esse legado. Também como uma forma de pagar a dívida que ele tem consigo próprio, é uma das formas que ele enxerga de poder consertar o seu erro. E entre esses artefatos tem o colar que o monge Gyatso usava. E esse colar é muito simbólico dentro do universo de Avatar, porque é como o Aang descobre o corpo do Gyatso quando ele é encontrado na série original. Ele vê aquele esqueleto entre vários outros da Nação do Fogo e reconhece o Gyatso justamente pelo colar, que tá todo chamuscado, assim como a gente vê aqui no filme também. Muito provavelmente o que fez o Aang começar essa jornada seja justamente a única lembrança viva que ele tem da figura paterna dele, que era o monge Gyatso.
E entre esses artefatos também tem o mais novo que ele encontrou, mas que segundo ele pode ser um dos mais antigos desses artefatos, que é uma escultura com o nome Sonan escrito embaixo. É quando o Aang é atacado por pessoas que estão justamente atrás dessa escultura. A gente conhece então os Renegados, que é esse grupo aparentemente terrorista que é meio anti-dominação. Pelo que dá a entender no filme, as pessoas já têm conhecimento desse grupo porque eles estão tacando terror em vários lugares, muito provavelmente em busca dessa escultura que o Aang tá na mão, e a gente já vai descobrir o porquê. A cena desse ataque, inclusive, é belíssima, foi muito inteligente deles colocarem uma mini cena de luta no começo, pra audiência já chegar aqui sabendo o que eles podem esperar do filme, e é o ápice. Avatar pra mim sempre teve uma qualidade de animação impressionante, vai sempre se superando, e aqui eles chegaram realmente no ápice da animação. É absurdamente lindíssimo o que tá feito aqui no trabalho de arte e animação. E aí no meio dessa treta toda, eles atrás da escultura e destruindo tudo, e o Aang sempre pacífico, tentando resolver as coisas sem briga, é quando eles se atrapalham e acabam atirando em um do seu próprio grupo. E o Aang imediatamente, mesmo com todo o seu preciosismo, que nessa cena foi até enfatizado, ele larga a escultura e corre pra salvar a menina. Porque não adianta, nada vale mais do que uma vida humana. Quando o Aang conhece a Avatar Yang Cheng, ele fala pra ela que os monges ensinaram pra ele que toda vida é sagrada, até a vida da menor mosca-aranha pega em sua própria teia. Ou seja, até o mais simplório ser vivo tem a sua importância, independente se ele causa sua própria destruição, e o certo a se fazer é sempre prezar pela vida. O Aang carrega esse ensinamento a ferro e fogo, e até os próprios renegados se surpreendem com esse ato, que acaba tendo uma grande consequência também. E enquanto os renegados estão fugindo com um mapa que estava dentro da escultura da Sonan, o Aang, com toda a força do estado Avatar, coloca o templo de volta no lugar, o que também é incrível e super nostálgico de ver, ainda mais com a trilha sonora clássica tocando. E aí, meu povo, a gente entra numa cena que faz qualquer marmanjo chorar. Não tem quem não se comova vendo isso, acho que até quem não é fã de Avatar se emociona, porque a cena é simplesmente a abertura original, agora repaginada, começando com eles crianças e terminando com eles adultos. Cada elemento mostrando um personagem, explicando a sua simbologia, numa animação e num texto que é belíssimo. E é tão simbólico ver essa transição, porque é a transição de praticamente todo fã de Avatar, que conheceu esses personagens sendo criança como eles e agora, quase 20 anos depois, está reencontrando eles adultos, sendo também a maioria jovens adultos, mas ainda com aquela essência de criança, aquele brilho no olho. A cena continua mais emocionante ainda, fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu na série e como cada membro do time Avatar foi importante para terminar a guerra e também ajudar o Aang. Abrindo só um parênteses aqui que chateou muitas pessoas, foi só como eles esqueceram a Suki no churrasco, né? Que também foi muito importante nessa série. Mas eu também entendo, tá? Eu falei em algum vídeo como parecia que a Suki foi presente nessa obra, mas ela só apareceu em uns 10 episódios. Então, no contexto geral, fica oficializado que ela não é exatamente parte do time Avatar, e sim das Guerreiras Kyoshi. Ela aparece ali em uma ceninha bem breve no final do filme, e é isso que eles têm pra contar dela no momento. E a cena termina com todos eles juntos e o Aang dizendo que agora é hora de reconstruir, e aí a gente vê o título do filme. Uma abertura lindíssima, muito bem colocada. É impressionante como eles foram certeiros nessas 3 ceninhas iniciais que abrem o filme, porque elas ditam exatamente tudo que a gente vai encontrar. Qual que é a temática do filme, qual vai ser a trama, qual vai ser o conflito, como vai ser o ritmo e principalmente define também um tom nostálgico. Eles anunciam pra gente que, ó, senta aqui, pega na minha mão que eu vou te levar de volta pra esse mundo que você amou quando criança, e a gente vai ver mais uma aventura. É caloroso, é gostoso, é uma sensação tão reconfortante, principalmente assistindo na versão dublada, que faz valer toda a espera. A cena segue com um festival de easter eggs, a gente entra na Cidade República enquanto a Katara tá discursando, e a gente vê os nômades cantores do episódio da Caverna dos Dois Amantes cantando a música, inclusive, do Túnel Secreto. A gente passa pelo Homem dos Repolhos, sempre na sua luta pra vender repolhos, enquanto tem crianças tentando destruir o carrinho do coitado. E quando o Aang chega com o Appa, a gente tem um homem que espuma pela boca, que agora tem um filho que também espuma pela boca, alucinado toda vez que o Appa chega. Além disso, a cena mostra que existe agora um conselho todo dedicado a questões que sejam de todas as nações. Pelo menos na Cidade República, né? Os interesses agora são de todas as pessoas, independente de onde elas tenham vindo, e isso é uma iniciativa que a gente sabe que veio do Aang e do Zuko como uma forma de contenção de danos da guerra. Nas HQs, a gente vê eles lidando com esses problemas das colônias da Nação do Fogo situada no Reino da Terra, e como essas pessoas não conseguiram e não queriam abandonar esses lugares, porque era onde eles viveram a vida toda.
Até porque essa guerra durou mais de 100 anos, gente. Então imagina, são gerações vivendo nesses lugares. E a Cidade República foi a solução que eles encontraram para esse problema, justamente porque ela fica localizada também no Reino da Terra, que além de ser o território mais vasto, fica ali meio que no centro entre as outras nações e serve como um santuário, um refúgio que recebe todas as pessoas, independente de quem elas sejam. E em A Lenda de Korra a gente vê como isso tem as suas consequências positivas e negativas também. Futuramente, a Cidade República vai se tornar uma nação independente e a primeira no mundo de Avatar a adotar a democracia como forma de governo, tendo seu próprio presidente eleito, que também nós conhecemos em A Lenda de Korra como o presidente Raiko, mas nesses primórdios ela é regida por um conselho que nessa cena descobrimos que a Katara faz parte, assim como todo o time Avatar também. Futuramente, o filho deles, que é o Tenzin, também vai fazer parte desse conselho e outros membros, cada um representando as necessidades de uma nação. E o símbolo dessa nova conquista é a Torre da União, que está sendo inaugurada quando o Aang chega. No apartamento dos dois, o Aang e a Katara discutem sobre todas essas questões e várias coisas são legais de apontar nessa cena. A primeira delas é como o Aang tá trincado, igual todo mundo nesse filme na verdade, né? E todos os desejos da Katara pra Tia Vu no episódio da Vidente, pelo jeito foram atendidos. Ela queria casar com um homem alto e bonito e a Tia Vu falou que o marido dela seria um dominador poderoso. E bom, o Aang deu um check em todas as caixinhas, porque ele tá alto, tá bonito, tá gostoso e principalmente muito poderoso. É engraçado, gente, porque eu peguei esse menino no colo e agora eu tô vendo ele desse tamanho. Outra coisa é a preocupação do Aang com isso tudo, algo que é legal de apontar, principalmente para as pessoas que acham que a trama do filme é meio desnecessária, porque o Aang fala que o único pensamento dele enquanto ele tava sendo atacado é que se ele morresse ali, toda a cultura dele ia embora junto. Então assim, uma coisa é aceitar que a tragédia aconteceu e ele fez, mas outra coisa é a preocupação de como ele mantém isso em pé sozinho. E quanto mais ele envelhece, mais preocupante isso fica, ainda mais quando a gente sabe que o Aang não vai ter mais muito tempo de vida, né? Uma observação importante sobre isso é que os planos iniciais dos criadores para esse filme é que a Katara estaria grávida nesse filme. Mas eles não conseguiram encontrar um jeito de inserir essa trama no filme e dar a devida importância para ela entre todas as outras que acontecem aqui. Porque uma regra básica de roteiro é que se a gente começa um filme, uma série, uma produção com uma pessoa grávida, a gente como audiência tem que ver o desfecho disso, sendo a mulher dando à luz ou um desfecho mais trágico que seja. E isso é até exemplificado na própria série de Avatar. A gente conhece a mulher grávida que o Aang ajuda a atravessar a passagem da serpente e no final do episódio a gente justamente vê ela dando à luz. E o tropo da mulher grávida no audiovisual, ele sempre tem uma função narrativa. É sempre para inserir uma dificuldade a mais durante uma jornada que seja árdua, e o bebê sempre vem para representar um novo começo, uma nova esperança. Então é muito comum a gente ver grávidas em cenários de guerra, em filmes pós-apocalípticos ou em algum cenário que seja tenso. E a gente, como audiência, sabendo que o primeiro filho da Katara é o Bumi, que é justamente um não dominador, acho que também não seria de bom tom ser trazido aqui entre todo esse medo do Aang e da sua cultura acabar a receber justamente um filho que não seja dominador. A gente sabe que os criadores passam muito pano pro Aang, né, porque ele não foi um pai tão legal com o Bumi e com a Kaia, justamente por eles não serem dobradores de ar. Então acho muito difícil eles seguirem com essa trama justamente nesse filme que é feito para exaltar tanto o Aang, né? Depois de consultar as suas vidas passadas, o Aang descobre que a Sonam foi um avatar da era de ouro dos dobradores de ar, mas que escondeu a sua existência até das suas vidas passadas e futuras. Então nem os próprios avatares podem entrar em contato com ela. Porque assim, é um truque narrativo bem esperto deles colocarem, porque a partir de agora eles podem simplesmente inventar um novo avatar e colocar ele ali no meio da linhagem com essa desculpa de que ele apagou a sua própria existência. E essa avatar tinha um cajado que conseguia canalizar toda a energia do mundo espiritual, concedendo poder ilimitado a quem usasse. E sabendo disso, o Aang decide seguir as pistas de onde ela possa estar para impedir que os renegados achem esse cajado e usem ele para os seus objetivos maléficos. Antes disso, ele deixa uma carta para Katara pedindo para ela reunir o time Avatar e encontrar o Aang para resolver essa treta. É quando a gente visita os outros membros do time Avatar e cada um conta informações bem interessantes. Começando pelo Zuko, que se fosse no mundo real, ele ia pra capa da revista do homem mais sexy do mundo, The Sexiest Man Alive. Todo mundo nesse filme tá lindo e gostoso, mas o Zuko, ele realmente tá em outro nível de charme. Ele tá muito gostoso, gente, eu não supero. E antes da mensagem no Aang chegar pra ele, o oficial dele tá lendo outra mensagem sobre uma embarcação da Nação do Fogo que entrou em conflito com um grupo extremista de não-dobradores chamados de Os Renegados, que segundo ele estão roubando vários lugares e templos antigos.
Como eu mencionei no começo do vídeo, esse grupo já era existente, já era conhecido e assim, as pessoas falam bastante dele. A Katara fala deles, ela fala que sabe que eles estão aumentando, mas não sabia que eles chegariam nesse nível. E esse dirigível que eles usam para ir atrás da Sonan, muito provavelmente é roubado da Nação do Fogo, que foi quem inaugurou essa tecnologia industrial no mundo de Avatar. Então é legal como o filme vai pincelando o contexto desse grupo ao longo das cenas, meio que de fundo ali, pra gente próprio montar o quebra-cabeça e entender como eles surgiram, o que tá acontecendo, qual é o objetivo deles. Do Zuko, a gente vai pro Sokka e tem um vislumbre da tribo da Água do Sul e como ela cresceu durante os anos. Quando a gente vê a tribo na série original, ela tá num estado deplorável, com algumas tendas e uma fortificação que é basicamente um muro de neve. E pouco tempo depois ela voltou a ser uma metrópole. Tem um porto com um farol, tem navios e tem toda uma infraestrutura agora. As HQs Norte e Sul, que inclusive eu tenho aqui, eu tô enrolando pra ler, a gente sabe que a tribo passou por um processo de reconstrução bem árduo depois da guerra, liderado inclusive pelo Sokka, a Katara e o Hakoda, que é o pai deles. E que pelo jeito não foi uma reconstrução fácil, gerou muitos conflitos, mas foi bem sucedida e se reconstruiu num tempo muito curto. Além disso, o Sokka seguiu a sua grande vocação de ser um engenheiro. Uma trama que é até abordada no live action também. E ele agora tem uma oficina e tá mostrando para as crianças a sua nova invenção que a gente vai ver em prática no final do filme. E um detalhe bem interessante que algumas pessoas apontaram é a semelhança dessas crianças com o pai e o tio da Korra. Principalmente o tio da Korra, que é o Unalaq, ele tem as mesmas vestes, o mesmo cabelo, é realmente muito parecido com ele. As cores batem porque a gente sabe que os dois são da tribo da Água do Norte e as vestes dele têm esse tom mais puxado pro roxo, que é justamente os da tribo da Água do Norte. As idades também batem um pouquinho, considerando que o Aang morreu jovem, então pode ser que realmente seja o Tongrak e o Unalaq aqui. Mas sem confirmação dos criadores não dá pra gente afirmar nada. Do Sokka, a gente vai pra Toph, que tá na sua academia de dobra de metal. Algo que também é mostrado nas HQs, inclusive os dois alunos que atacam ela por último estão presentes nessa HQ também. O grupo então recebe a mensagem e vai de encontro com o Aang, que por sua vez encontra não a Sonan e nem o Cajado, mas sim um outro dobrador de ar que assim como ele estava congelado. Mais diferente do Aang que ficou 100 anos, esse dobrador ficou 5.000 anos. A gente então conhece o Taga, que era um discípulo da Avatar Sonan, e recebeu a sua dobra pelo cajado dela. É quando o Aang descobre o verdadeiro poder desse objeto e com isso a esperança de trazer de volta os dobradores de ar para o mundo. E eles então embarcam nessa busca para chegar até ele antes dos renegados que a gente já sabe que estão nesse caminho. Um detalhe interessante sobre essa cena é a tatuagem do Taga. Muita gente ficou confusa com a diferença de tatuagem dele, do Aang e da própria Sonan, inclusive. E fica bem evidente que as tatuagens dos dobradores de ar vão sempre se alterando com o tempo. Na era do Avatar One era de um jeito, na Sonan era outro, na do Aang de outro, e em Avatar Seven Ravens a gente vê que nem tatuagens mais eles têm, apenas um símbolo que representa a tatuagem nas suas vestes. Mas a tatuagem do Taga tem o mesmo desenho que o cajado da Sonan tem. Então fica sinalizado que essa tatuagem é dada para quem não nasceu com a dobra de ar e sim para quem recebe ela pelo cajado da Sonan. E o Taga traz muitos conhecimentos interessantes sobre a dobra de ar e os nômades do ar. O primeiro deles é sobre as correntes de ar que circundam a Terra. E com os bisões que foram os primeiros dobradores de ar, eles aprenderam a usar essas correntes que só eles conhecem para navegar pelo mundo livremente, que foi o que deu para eles o nome de Nômades do Ar. Achei essa adição para a lore da série muito legal, ela agrega e enriquece muito a mitologia de Avatar dos Nômades do Ar, vira uma coisa quase mística, ancestral e é muito interessante, é muito rico. Outro conhecimento é essa técnica que o Sokka chama de bumerangue humano, onde um dobrador de ar puxa o outro, que consequentemente puxa o outro de novo e assim eles conseguem voar, se guiando e se conectando pelas suas energias e dobras. Não é necessariamente um voo, porque precisa de outra pessoa para te levitar, mas é uma técnica que a gente vê que é muito poderosa. Os renegados avistam eles e ficam chocados de como não só eles alcançaram eles, mas eles já estão ultrapassando eles. E é quando eles decidem então derrubar o dirigível. E um detalhe interessante é que a aparente líder deles tem uma pintura no rosto que indica que ela faz parte dos arqueiros Yu Yan. Pra quem não lembra, eles são aqueles arqueiros de elite que capturam o Aang no episódio do Espírito Azul. E é interessante ver que uma integrante desses arqueiros está nesse grupo, né? Porque eles originalmente são da Nação do Fogo. E na Guerra dos 100 Anos, eles lutam a favor da Nação do Fogo. E a líder desse grupo relembra eles do quanto eles perderam nos 100 anos que o Avatar ficou ausente. Mostrando que a própria Nação do Fogo também perdeu muito com essa guerra, também perdeu muito com o sumiço do Avatar. É sério!
Vai, Corinthians! E quando os renegados atacam eles caem numa mega tempestade e é muito legal porque a tempestade ela é externa e interna. As emoções de todo mundo estão à flor da pele e é uma tempestade de sentimentos. E aí vira um dedo no cu e gritaria gigante. A Katara abre o mar numa das cenas mais incríveis que eu já vi dessa personagem, como se não houvessem cenas incríveis o suficiente. E um detalhe incrível desse momento é que ela usa uma postura de dobra de terra pra fazer isso. Uma postura que a Toph usa bastante, que é fixar os pés no chão e curvar um braço pra cima e outro pra baixo. E o Aang também, inclusive, usa essa postura quando ele tá enfrentando a Azula em cima da broca lá em Ba Sing Se no livro 2. Quem me segue há mais tempo sabe que essa não é a primeira vez que a Katara usa o movimento de dobra de terra. Ela também usou isso pra ganhar a luta contra a Rama. E pra mim essa cena é tipo o top 1 desse filme, a melhor, a mais, assim como a Katara, que é a melhor, a mais, a sensacional, a melhor de todas, a inderrubável. E como eu falei, a tempestade é externa e interna. O dirigível quase se destrói, o Aang e o Tagga se tacam no meio de furacões, o Aang briga com a Katara porque ela quer voltar, mas ele quer continuar. Essa discussão deles ficou muito popular pra exaltar a nossa dublagem e depois eu aconselho vocês a verem a diferença que é no áudio original e no áudio dublado. A nossa dublagem eleva a qualidade desse filme lá no teto. Menção honrosa, inclusive, ao Eric Buglé, a Luísa Palomares, que são os dubladores do Aang e da Katara, que como sempre fazem um trabalho espetacular. E menção honrosa, na verdade, a todo o elenco de dublagem, na verdade, ao diretor de dublagem, que é o João Vitor Granja, que dublou o Sokka, que também dirigiu o filme, pro Reginaldo Primo, que volta pra dar a voz pro Zuko, a Bia Menezes, que substitui a sua própria mãe, a Ana Lúcia Menezes, que era a voz da Toph, e infelizmente faleceu em 2021 devido a um AVC, e o João Vitor Granja substituiu o Sokka também, inclusive, porque o Caio César, que foi o dublador original do Sokka, pra quem não sabe, ele além do Sokka, ele foi o Harry Potter também, vários personagens incríveis, mas ele largou a dublagem para se tornar PM e também faleceu durante uma operação no Complexo do Alemão, onde ele tomou um tiro no pescoço. Uma perda muito trágica, mas que carrega um eterno legado na sua voz. Outro detalhe interessante sobre esse momento é que o Aang comete o mesmo erro que a Korra comete. Para vocês que falam que eu só meto o pé na Korra e não faço o mesmo com o Aang, tá aí, tá? Para assumir que, assim como ela, ele também é falho, e assim como ela confiou no tio dela, o Aang confia cegamente no Tagga, e mesmo depois dos amigos dele quase morrerem, ele fala, foda-se, a gente vai continuar, e inclusive briga com a Katara. Assim, gente, vocês já viram a Katara estando errada alguma vez na vida? Eu nunca vi, eu tenho certeza que o Aang também nunca viu. Então, pra ela falar pra ele, meu filho, para que vai dar merda, e ele mesmo assim seguir em frente, é de uma burrice gigantesca. E a gente sabe, né, que foi dito e feito, deu uma merda quase mortal, que só não foi mortal por causa de quem? Da Katara. E aí, gente, depois de ficar no bico do corvo, já pra ir de comes e bebes, eles conseguem sair dessa tempestade e chegam, enfim, na ilha. Ilha essa que são tartarugas-leão. E aí a gente entra em tudo que isso estabelece para a lore de Avatar. Os criadores comentaram que uma das maiores dificuldades deles desenvolvendo esse filme foi conectar ele com tudo que foi apresentado em A Lenda de Korra. Segundo eles, isso foi um verdadeiro pesadelo. Porque assim, vamos combinar, né, gente? A Lenda de Korra é meio fora da casinha. Tem dobrador de sangue que domina com o olho e faz cirurgia plástica pra mudar de rosto. Dominação de sangue que tira a dominação. Megazord espiritual que solta raio do peito. Outro Megazord de platina que ataca uma cidade e também tem um raio espiritual. Assim, as coisas elas vão para um extremo narrativo e criam muitas coisas para esse universo também. Uma delas é em relação às tartarugas-leão. O Aang aprende com uma delas a usar a energia para retirar a dobra, e em Korra eles aprofundam isso contando que elas também foram responsáveis por dar as dobras para as pessoas. No episódio da biblioteca, o Aang vê uma ilustração de um homem de frente para 3 tartarugas-leão e depois se confirma que esse homem é o Avatar 1. No live action eles fazem essa confirmação, melhor dizendo. E eu falei sobre isso no vídeo dos detalhes do live action, então confere lá para você entender melhor essa situação. E, pelo que essa cena indica, existiam apenas 4 tartarugas-leão no mundo, sendo cada uma de um elemento específico. O Aang conhece a do fogo, que é a última restante, que tá viva, e isso também fica implícito porque ela tá na Nação do Fogo. E pelo jeito, as outras 3 foram para esse lugar remoto e fizeram dele o seu túmulo, seu leito eterno. E bom, por que elas fizeram isso? Não se sabe. E por que todas elas fizeram isso, menos a do fogo? Não se sabe também, e acho que nem os criadores sabem essa resposta. E enquanto o Aang tá atrás do cajado, o time Avatar tá numa batalha espiritual fortíssima. A Katara vai atrás do Tagga porque ela já saca logo de cara qual é a dele, né? Ela não pode ver um idoso que ela desconfia. E ele parte pra cima de todos eles e vence.
Quando esse filme foi anunciado, eu questionei que tipo de vilão seria bom o suficiente pra peitar o time Avatar no auge do seu poder. E a solução deles foi até interessante, porque realmente, mesmo todos eles sendo muito poderosos, nenhum deles tinham enfrentado antes um dobrador de ar. O único que enfrentou realmente foi o Zuko, e ele nunca conseguiu derrotar o Aang, ele sempre dava um baile no Zuko, mesmo sem usar violência, inclusive. Então imagina um dobrador de ar que não seja pacifista. É de se entender porque eles não consigam derrotar ele, até porque o Taga foi, assim, absurdamente bufado nesse filme pelos criadores, né? Ele destrói um dirigível inteiro como se fosse nada. Com os renegados também, ele faz uma corrente de ar que poderia destruir todos os dirigíveis, assim, estalando os dedos. Prova disso é como ele também derrota o Aang com facilidade, mesmo estando no estado Avatar. E apontando também outro erro do Aang, porque julgam muito a Korra por ter perdido as conexões com os outros avatares. Só que eles esquecem que o Aang também faz isso. Ele morreu no estado Avatar, o que encerraria o ciclo, e aqui ele também quase morre no estado Avatar. Então, novamente aqui, ele só não encerra o ciclo Avatar, porque de novo a Katara traz ele de volta à vida. Tem uma versão inicial dessa luta do time Avatar contra o Taga, e cara, assim, se ela fosse ao ar, seria um negócio tenebroso. A cena ia ser muito mais violenta, a gente ia ver o Taga matando cruelmente um por um do grupo, e eles iam ficando cada vez mais putos e desesperados à medida que ele ia matando mais um. A Katara só não cai de um penhasco porque o Momo salva ela. Ela olha pro Taga com o pescoço do Sokka na mão, matando ele. Aí ela, em lágrimas e com sangue no rosto e em completo desespero, vai com tudo pra matar o Taga e mesmo assim não consegue. Ele mata ela e atira ela do penhasco. Gente, eu não teria emocional nenhum pra ver essa cena. Só a versão inicial dela acabou comigo. Imagina a versão finalizada. Eu ia desidratar de chorar. Seria um verdadeiro pesadelo na minha frente. E ainda bem que eles não seguiram com ela. Porque assim, ela era cruel demais. E do ponto de vista lógico, também não seria nada plausível a Katara conseguir trazer todos eles de volta à vida depois da gente ver eles serem brutalmente assassinados. Então, graças a Deus, eles suavizaram essa cena e eu não tenho que ter pesadelos com isso. Mas voltando pro filme, o Taga com o cajado e o Appa se une aos renegados e dá a dobra de ar pra eles, enquanto o Aang tá no limbo se conectando com a Sonan finalmente. E ela conta pra ele como ela aprendeu com as tartarugas leão, provavelmente nesse local que eles estão agora, a canalizar a energia do mundo espiritual para dar a dobra de ar para as pessoas com esse cajado. A gente entende então que é assim que as tartarugas leão fazem para dar a dobra. Elas canalizam a energia do mundo espiritual e aí dão esse pedaço da energia espiritual para as pessoas, assim então concedendo a dobra para elas. Ela também conta que o Taga era o seu discípulo mais fiel, o primeiro a receber a dobra pelo cajado, mas que ele se corrompeu pela violência do reino da terra, que no ato de se tornar um reino começa uma guerra. Cara, já é a terceira vez que a gente ouve essa história. Na série original, a gente ouve da própria Kyoshi que ela matou o Shin, o Conquistador, porque ele estava expandindo seu território por todo o Reino da Terra, criando uma ditadura que só ele governava. A Kuvira fez a mesma coisa em A Lenda de Korra, e a Sonan conta que eles também passaram por esse momento. Para se tornar um reino, eles também fizeram uma guerra há 5.000 anos atrás. E isso é legal da gente observar, porque a gente se lembra muito dos horrores da Nação do Fogo, né? Os horrores que ela cometeu durante esse tempo. Só que se a gente for pensar melhor nessa conta aí, o Reino da Terra é muito pior. E a Sonan conta que quando o Taga se corrompeu e se tornou um monstro com um cajado, ela usou tudo que ela tinha de poder para selar ele no topo da montanha onde ele nunca seria encontrado. E com a violência do Reino da Terra continuando, ela enviou os dobradores restantes para as montanhas. O que explica por que os nômades do ar viviam em templos nas montanhas. Foi meio que uma forma de sobrevivência. O que faz completo sentido também, porque um povo pacifista em meio a essas nações caóticas que estão sempre brigando, eles sempre seriam vítimas de violência. E ir para um lugar inexpugnável que fortalece o contato com o seu elemento nativo também é uma ótima estratégia de sobrevivência e funcionou por muito tempo, né? O próprio Aang fala na série dele que o único jeito de chegar nos templos é com o bisão voador que só os nômades do ar têm acesso. Então foi uma ótima forma, uma ótima estratégia de se manter protegido, pelo menos até a Nação do Fogo usar o cometa de Sozin para mudar isso. E depois de ouvir essa história, o Aang tá pra ir já de arrasta, mas a Katara traz ele de volta à vida. E não só isso, ela se traz de volta à vida e traz também todos do time Avatar. Porque ela é o quê? A maior de todas.
pra ir atrás do Taga, que agora eles sabem que tá no mundo espiritual. Inclusive, como o Taga chega no mundo espiritual, me pergunto, mas não sabemos a resposta. O Aang invoca o espírito do oceano para levar eles até lá. E é interessante essa solução, porque a boca do espírito realmente leva ao mundo espiritual, como a gente já viu acontecer com o Zal, que foi levado por ele e em A Lenda de Korra ele reaparece no mundo espiritual, no Nevoeiro das Almas Perdidas, se eu não me engano, esse é o nome. E no mundo espiritual, a gente chega no maior fanservice de todo o filme. Enquanto o Zuko e a Katara estão idosos, com o mesmo design que eles têm em A Lenda de Korra, o Aang e o Sokka voltam a ser crianças, como na série original, e a Toph vira um bebê meio que para representar o seu jeito infantil e sem filtro de ser. E eu queria dizer novamente o quanto é magnífico, como é mágico ouvir o Eric Buglé fazendo a mesma voz do Aang criança. Sério, parece que faz um carinho no meu cérebro. Ele conseguiu fazer exatamente a mesma voz. Parece que a gente é transportado para 2005 de novo. É muito gostoso. E não satisfeitos com isso, eles ainda fazem a menção a Zutara, o maior chip de Avatar de todos os tempos, que nem aqui foi esquecido. Um espírito fala pra eles que eles são um casal, e o Aang fala, não, eles não são um casal, você não ouse dizer isso na minha frente, e o espírito fala, nossa, acho que eu tô aqui num tópico sensível. Porque pra quem não sabe, eu falei disso, se eu não me engano, num vídeo de cenas deletadas de Avatar, que parte do motivo dos fãs shipparem tanto o Zuko e a Katara é porque a própria série fica dando indícios disso. Na descrição inicial da personagem, por exemplo, estava escrito que ela estaria indecisa entre um dominador de ar e um príncipe do fogo renegado. A ideia dos criadores inicial era fazer uma espécie de triângulo amoroso entre a Katara, o Zuko e o Aang, deixando a personagem indecisa sobre quem ela escolheria no final. E esses planos, inclusive, eles foram mantidos por bastante tempo enquanto a série estava sendo produzida e exibida. Os criadores ainda estavam indecisos sobre seguir ou não com essa trama. E isso fica evidente nas interações entre a Katara e o Zuko. Muitas delas têm esse tom de ameaça misturado com uma certa atração e principalmente uma química muito forte entre os dois, principalmente na cena da caverna de cristais lá em Ba Sing Se no final da segunda temporada, quando eles entendem que ambos perderam a sua mãe e a Katara pensa em usar a água do oásis para curar o Zuko, ela toca no rosto dele, eles têm aquele momento. Gente, aquilo ali não foi apenas uma interação, entendeu? Tinha um romance ali, tinha uma química, tinha uma atração que a gente vê que é sentida pelos dois em vários momentos. É um desprezo misturado com atração. E foi assim que se criou todo um imaginário de que os dois poderiam acabar como um casal. No final das contas, essa ideia foi abandonada, não foi pra frente, mas os fãs simplesmente adoraram essa possibilidade. E até hoje, Zutara é um dos maiores chips de Avatar. Na verdade, é o maior, né? Não é um dos maiores, é definitivamente o maior chip de Avatar. E muita gente continua sendo extremamente apaixonada pela ideia dos dois juntos. E os criadores, obviamente, sabem disso, por isso eles decidiram colocar essa pequena ponta deles aqui em relação ao filme, que foi uma piada de metalinguagem, assim, certeiríssima. O time Avatar, então, com a ajuda desse espírito, chega ao templo da Sonan, que pelo Taga está sendo trazida de volta ao mundo material. E a gente então descobre que esse templo fica exatamente onde fica a Cidade República. Ele ficava, na verdade, quando ele existia, no mesmo lugar que fica a Cidade República. Isso traz indícios muito interessantes, porque muitas pessoas comentaram sobre a semelhança dessa energia espiritual que a Sonan canalizam com um cajado, justamente com um portal espiritual. Visualmente, eles são muito parecidos, porque realmente é uma energia espiritual muito forte que ela consegue canalizar ali nesse templo, que é exatamente onde fica a Cidade República. O que dá um certo indício, ou explica, ou é só uma coincidência muito grande também, de como a Korra conseguiu abrir um portal espiritual na Cidade República, exatamente onde fica, ou onde ficava esse templo. Então eles fazem esse paralelo, não sei se é proposital ou não, de que realmente esse ambiente sempre foi um lugar de uma energia espiritual muito forte, onde canalizava-se uma energia espiritual muito forte. Meio que explica também por que com a energia espiritual canalizada da convergência harmônica foi dada para as pessoas de todo mundo somente a dobra de ar e não os outros elementos. Não sei se vocês ficaram com essa dúvida em A Lenda de Korra, mas eu fiquei muito. Então, assim, como os criadores falaram que foi um pesadelo conectar tudo que foi estabelecido em A Lenda de Korra, acho que foi uma forma deles também de explicar por que isso aconteceu, como era um templo que dava dobra de ar e essas energias se canalizavam e tal. Meio que foi pra explicar por que foi a dobra de ar que aconteceu. A gente sabe por que foi, né? Motivos de roteiro e a necessidade que eles precisavam aplicar pra história. Mas dentro do mundo, por que isso aconteceu? É para meio que dar um certo sentido a essa história. Pra mim ainda não faz
tanto sentido assim, mas agora começa a ficar um pouquinho mais palpável porque isso aconteceu. E é por isso que os espíritos gostavam tanto de viver lá depois que os portais foram abertos. A própria Junora comenta muito sobre como os espíritos ficavam felizes de voltar para o mundo material e como eles gostavam de ficar ali na Cidade República. E também sobre como essa energia toda canalizada ali é capaz também de abrir um portal espiritual nesse ambiente. É quase que um foreshadowing de que isso eventualmente ia acontecer. E aí a gente entra no confronto final em diversos lugares, o Aang contra o Tagga, o time Avatar contra os renegados que se tornaram dobradores de ar, e é uma loucura. É dedo no cu e gritaria, o Zuko fica cada vez mais pelado, todo mundo musculoso, é um caos absurdamente colorido e bem animado, diga-se de passagem. E é muito legal as interações que acontecem durante esse conflito. Porque a menina dos renegados, por exemplo, que a Katara tá tentando convencer, né, a não fazer essas coisas, ela fala pra Katara: cara, o mundo não foi tão bom comigo, eu não sou como você. E aí a Katara fala pra ela que o mundo é o que a gente faz dele. Quase como se ela falasse: minha filha, você acha que o mundo foi bom pra mim? Se tem uma pessoa que a gente sabe que o mundo não foi bom, é a Katara, né? E mesmo assim ela decidiu fazer o certo. Então assim, se tem uma pessoa que pode falar pra ela assim, que independente das coisas que acontecem, das tragédias da sua vida, dos seus traumas, você sempre pode escolher o caminho certo, o caminho do bem, o caminho da esperança, que a Katara fala sempre, né? Nesse filme eles até fazem uma piada com isso, com ela falando pro Tagga que a Cidade República foi construída à base de esperança, que é a palavra-chave da Katara que ela sempre fala, e no episódio da peça da Ilha Ember, eles até fazem uma piada com isso, dela sempre chorar e falar sobre esperança, e ela fala: não sou essa pessoa que fica se lamuriando e falando sobre esperança o tempo inteiro, e todo mundo olha pra cara dela tipo: minha filha, você é assim essa pessoa. E também a gente tem outra interação com os renegados e o Zuko. Eles perguntam pra ele por que você não tá na Nação do Fogo, e ele fala que luta por todas as nações enquanto ele tá com os braços enormes assim, atirando fogo. Ah, que delícia, meu Deus. E eles respondem: é muito fácil você falar isso centrado num trono que foi construído com um século de guerra. Achei essa frase sensacional. Porque mostra pra gente que, assim, independentemente do que o Zuko fez, não é tão fácil assim que ele vai conseguir o perdão do povo por tudo que a Nação do Fogo fez com eles. As pessoas vão se lembrar disso por muito tempo, porque, querendo ou não, o Zuko é o representante dessa nação. Querendo ou não, ele é o representante de toda essa guerra e de toda essa violência, e ele precisa agora fazer as pazes com isso e com o mundo que sofreu muito graças à família dele. E com isso a gente entende ainda mais porque lá em A Lenda de Korra, a filha dele, que é a Senhora do Fogo, Izumi, decide não entrar em guerra com a Kuvira, porque a Nação do Fogo, mesmo depois de tudo isso, continua manchada com esse legado sanguinário, e é trabalho do Zuko e dos seus sucessores limpar essa imagem de uma vez por todas. Mas é um trabalho de séculos, não é um trabalho de dias, demora pra isso acontecer. A Toph cria uma armadura de metal em volta dela, o Sokka salva eles com a nova invenção dele que foi mostrada lá no começo do filme. A menina mais jovem dos renegados, que é também a menina que o Aang salva no começo do filme, entende que não precisa fazer isso e muda de lado, começa a ajudar as pessoas, o que é mais uma simbologia do filme de como a juventude pode ser moldada, como os mais velhos são rígidos nos seus pensamentos, mas a juventude abraça o novo e abraça a mudança. E nesse conflito do Aang contra o Tagga, o Aang quase se corrompe também com essa raiva que ele sente dele pelas coisas que ele fez, por ter enganado ele, por ter quase matado seus amigos, por ter capturado o Appa, por ter destruído a cidade. E esse corrompimento, essa corrosão vai tomando conta do espírito dele, mas é quando ele vê uma bandeira dos Nômades do Ar, bandeira essa que voa inclusive da Torre da União, que acabou de ser inaugurada e destruída, e lembra de todos os ensinamentos que o Gyatso passou pra ele. Uma cena que é inclusive muito bonita e muito bem animada, e um detalhe muito legal dessa cena é como o Gyatso ele toca a cabeça do Aang de cima, porque querendo ou não, mesmo o Aang tendo crescido, a última imagem que ele teve do Gyatso foi quando ele era muito maior que ele, né? Quando ele era criança. Então, mesmo sendo uma pessoa muito grande, ele sempre vai olhar o Gyatso de baixo, como essa figura que tá acima dele, nesses ensinamentos. E aí, nessa cena, enquanto ele tá assistindo, os amigos dele correndo com os planadores, os mesmos amigos que ele viu no começo do filme, voando com os planadores pra longe dele, o Gyatso fala que eles vão estar com ele pra sempre, seu povo sempre vai estar com você. E o Aang também entende que, acima de tudo, o Gyatso não ia querer que ele fosse pra esse lado. É quando o Aang finalmente entende que ele não pode ir por esse caminho, que isso não é natural, e ele decide então destruir o cajado, o que junto com ele leva embora a dobra de ar de todas as pessoas que conseguiram a dobra por meio dele. A gente entra então no diálogo mais lindo do filme inteiro, que é essa conversa final entre o Aang e o Tagga, onde o Aang fala pra ele que ele precisa se libertar dessa raiva, que ele precisa se perdoar, e o Aang também precisa se perdoar. E com isso o Tagga recita um provérbio dos Nômades do Ar que diz: os Nômades do Ar são formados pelas névoas. Andamos pelo mundo por um certo tempo e depois voltamos para o vento eterno.
Essa frase pra mim é a que mais aproxima a essência desse filme à da série original, onde aplica uma filosofia que ensina os personagens e ensina a gente também como audiência. E é uma continuidade daquele ensinamento do episódio do Guru, que a nossa separação é uma ilusão, de que nós somos todos galhos da mesma árvore, que é muito legal. Os Nômades do Ar nada mais são do que essa energia que permeia a Terra, que por um breve momento anda por ela e depois volta pro vento eterno. Volta a ser a mesma energia que ela era antes, fazendo a gente entender que o fim ele é tão natural como o começo, que essa energia permeia ele a vida inteira, um dia ele próprio vai voltar a virar essa energia e tudo faz parte do ciclo natural das coisas. Não adianta ele se culpar e se apegar pelo que já passou, ele tem que se libertar desse peso e deixar fluir como deve ser. O Aang entende quando ele fala novamente com a Sonan que o poder dos Nômades do Ar nunca foi a dobra de ar e sim os seus valores, a sua filosofia de vida que ajuda tantas pessoas e isso ele pode passar pra frente tranquilamente. E assim o Aang começa a sua missão, que se inicia construindo um novo templo em Cidade República, porque no começo do filme ele lamenta como a cidade é um refúgio para todos os povos, menos pro dele. Então ele inicia esse ato de incluir os Nômades do Ar nesse lugar com o que ele chama de seus acólitos do ar, que são como se fossem voluntários leigos servindo a uma causa, uma religião ou uma filosofia. E com eles ele segue na sua busca de artefatos dessa cultura, quando ele encontra num lugar remoto que a Sonan contou para ele que existe uma manada inteira de bisões voadores. Esses dois acontecimentos são uma ponte direta para a lenda de Korra, que começou com vários bisões por aí sem a gente entender nada e nunca se deu muito trabalho de explicar também como isso aconteceu, e também com o Templo do Ar novo, que aqui a gente entende como foi criado e principalmente por que ele foi criado. E aí nessa descoberta maravilhosa de reencontrar os dobradores de ar original, que é como ele chama, e trazer ele de volta pro mundo, o Aang dá mais um Yip Yip, ou seu último Yip Yip, e a gente se despede dele novamente com lágrimas nos olhos e o coração extremamente quentinho. E gente, que maravilha que foi, mais uma vez, acompanhar esses personagens, faz valer toda a espera e faz a gente se lembrar por que a gente carrega eles no coração. Não é só eles, como assim, a jornada deles, é os valores deles, os ensinamentos que eles aprendem, a índole e o caráter que eles carregam e como a gente carrega isso pra nossa vida também, como muda a vida de tantas pessoas. Foi extremamente lindo, foi maravilhoso, foi caloroso, foi gostoso e fez valer toda a espera. Mas ó, não é porque eu elogiei tanto que eu acho o filme perfeito, tá? Ele é maravilhoso em inúmeros momentos, mas ele também tem os seus defeitos. Eu deixei umas pistas aí durante o vídeo de alguns furos de roteiro dele e eu ainda tenho algumas coisas a dizer, tá? Mas como algumas pessoas comentam muito que eu sou muito reclamão, que eu sou muito cri-cri, eu decidi dedicar esse vídeo apenas para apontar e celebrar tudo que o filme fez de certo. E o restante eu deixo na mão de vocês. Se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um vídeo falando só sobre as coisas que eu não gostei do filme, que eu achei que não fizeram sentido. E se tiver comentários o suficiente, eu faço ele. E caso não, a gente encerra aqui esse tema apenas comemorando que apesar de todos os empecilhos, esse filme está entre nós e ele é verdadeiramente maravilhoso. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo, me segue nas redes sociais que eu também trago muitos vídeos exclusivos de Avatar, inclusive alguns bastidores desse filme também. Comenta aí o que você mais gostou desse filme e o que você sentiu falta que queria que aparecesse lá. Um beijo e até o próximo vídeo.